O estudo de hoje eu estou chamando Árvore da Tradição e os Elementos. Esse diagrama, né, da árvore, ele é onipresente em todas as tradições de conhecimento, filosóficas, herméticas, religiosas. Nós não precisamos nem dizer na própria Cabala, né, que nós temos aqui uma árvore aqui fractalizada, né, da Cabala. Essa árvore também representa, né, o próprio universo, o mundo, o corpo humano. E então esse desenho, esse estudo, dentro das tradições esotéricas, herméticas, alquímicas, ele é fundamental na sua estruturação. Vamos lá. Na árvore, nós temos os seguintes elementos estruturais fundamentais que fazem analogia direta, né, com os elementos e dimensões ontológicas. O primeiro aqui são as raízes, representando, né, o elemento terra, a segunda letra Re, né, do tetragramaton. A árvore ela tem o tronco, representando o elemento água, porque no tronco o fluido, né, água, ela sobe, né, pelo centro, né, pelos vasos liberianos e desce pela periferia. Existe aqui uma lei de circulação, por isso que tem a questão do elemento água e representa o primeiro Ré, que é a figura da mãe. Aí a árvore ela se expande, né, nos ramos. A expansão ela é simbolizada, né, pelo elemento fogo, né, como numa fogueira, né, nós temos as diversas chamas que se expandem, né, a partir da base. Aqui nós temos o iod. Aí em seguida aqui nos ramos, né, nós temos as folhas em cada galho, e nós sabemos que as folhas elas fazem as trocas gasosas, né, do oxigênio com carbono, carbono com oxigênio no processo da fotossíntese, né, no processo diurno e noturno. Então, por isso que nas folhas nós temos o elemento ar, que é como se fossem os pulmões da árvore. E, finalmente, a árvore da tradição, ela tem os seus frutos também, né? Então, nós colhemos os frutos e representam o elemento éter. A árvore também ela tem dois aspectos aqui fundamentais, fora esse quinário. Ela tem os frutos. Dentro dos frutos nós temos a semente, que representa a origem e o fim, que nós colocamos uma semente na terra, e da semente ela vai crescer numa árvore, no universo completo. E finalmente, a verdadeira origem da árvore é de natureza celestial, o espaço sem limites. Então nós temos aqui uma fórmula quíntupla dentro de um aspecto de céu e semente aqui, que a semente é o ponto, e o céu representa a esfera monádica. Como esse desenho tem muitas informações, a gente vai tentar fazer, né, com uma certa velocidade, né, e vocês vão precisar, né, repetir, né, e pausar esse vídeo para pegar todos os pontos. Nas raízes, do ponto de vista do conhecimento, o elemento terra, nós temos aqui, dentro do conhecimento, a filosofia. O tronco, a água, nós temos a religião. O fogo nós temos a luz, a ciência. No ar nós temos como elemento o éter. Aliás, no ar nós temos como elemento a arte. Os frutos, o éter aqui nós temos as ciências ocultas. E na questão do céu, do espaço, do empírio, nós temos aqui as hierarquias, né, cósmicas, né, que fazem essa semeadura aqui na Terra com todos os seres que desenvolvem aqui na Terra. Então nós temos aqui os egregorei, que representam, né, no ocultismo essas formas de pensamento coletivo, os arquétipos, né, os veladores vigilantes silenciosos. E no caso, né, da nossa hierarquia espiritual planetária, nós temos o nosso logos planetário, conhecido como Sanat Kumara, ou vigilante silencioso. Dentro das virtudes para o desenvolvimento, nós temos os seguintes aspectos. Nas raízes, na terra, aqui nós temos inicialmente a pureza. Nós temos aqui na questão aqui do tronco da água aqui a retidão. Nós temos aqui a veracidade como uma virtude. No ar aqui, nossa quarta iniciação, nós temos a impessoalidade, e no éter nós temos a incomensurabilidade, aqui impessoalidade e incomensurabilidade aqui no aspecto superior. Dentro aqui das raízes, da base, nós temos o logos, o nutrino. Eu estou colocando aqui, existem 27 raízes,
porque com os números 1, 2, 3, se nós formos fazer todas as combinações possíveis, nós vamos ter 27 tríades, e dentro dessas tríades tem 5 grupamentos básicos, de unidade total, distinção total, simetria polar, expansão à direita, expansão à esquerda. Isso daqui em outros estudos nós vamos voltar aqui para não deixar isso mais complexo do que já está. Dentro da árvore, assim como na árvore da Cabala, nós temos uma tripartição fundamental do Logos, né? Nós temos aqui, primeiro aqui as artes reais, o aspecto superior ligado ao primeiro raio, a vontade, o poder. Nós temos a arte sacerdotal, ligado ao tronco, e na base aqui nós temos a arte filosófica. E com as 3 leis fundamentais da teosofia, né? Nós temos a lei do karma, do ajuste, que é o aspecto aqui das raízes, a fixação. A reencarnação, que é a lei dos ciclos, a circulação da água, e na expansão superior aqui a lei da evolução. Então nós temos aqui 3 figuras, né, fundamentais, né? Nós temos aqui o aspecto do magistério, a arte real. A arte sacerdotal, nós temos o aspecto aqui dos templários, né, que são ao mesmo tempo guerreiros e sacerdotes, ligados ao coração, que tem esse aspecto também, né, da justa violência para fazer a justiça, a remoção do mal, extirpação do mal. E na arte filosófica aqui nós temos as raízes, né, como o aprendizado a partir do sumo das próprias experiências. Então nós temos o aspecto superior à filosófica e o aspecto inferior, que é a parte da ciência, o estudo das formas. Aqui tem uma frase muito interessante com relação à questão dos princípios, que vocês vão encontrar nesse livro aqui, A Tradição Hermética, do Júlio Evola, naquela série de 60 livros verdes da coleção Esfinge, né? Se os princípios com os quais se trabalha são verdadeiros e as operações são corretas, o efeito deve ser certo, e não é outro segredo verdadeiro dos filósofos herméticos. E aqui um alquimista, né, Ripley, né, que é usado como um pseudônimo aqui. Nós temos 2 polos fundamentais, tanto na árvore como no ser humano. Nós temos o polo terrestre, que é o polo sexual, raiz, e nós temos o polo celestial, que é o chakra aqui da coroa. E no céu nós temos, dentro da alquimia aqui, o orvalho filosofal, né, essa gota celestial. Então nós temos de novo aqui, né, o focar, o circular e o expandir. Algumas informações aqui complementares. Dentro dessas 27 tríades que estão relacionadas às 27 letras do alfabeto, no alfabeto latino, nós temos, esse daqui é o alfabeto hebraico, nós temos 22 letras principais e 5 letras finais. No alfabeto latino nós temos 26 letras, mas nós podemos considerar a 27ª letra como fosse a pausa, o silêncio entre as palavras, que são aquelas 27 combinações, que tem aqui dois aspectos, um aspecto de expansão e contração, que são os 2 pilares do templo. E com logos ou nutrino, aqui na questão das tríades, é tríades 111, 222, 333. E aqui nós temos a expansão no universo, né, da antimatéria e o universo da matéria, como se fosse uma espiral, um vórtice, né, se expandindo, um buraco branco de luz e um buraco negro absorvendo a luz. E aqui nós temos um torus aqui como um circuito completo. E dentro dessa questão da Terra, e o regime alquímico aqui no caso é o regime negro, nós temos aqui a fase, né, da putrefação, da Mãe Obscura, Sofia, a Maria Negra, que é um berço e túmulo também, né, do útero, né? Nós voltamos, né, da Terra, nós saímos da Terra e voltamos para a Terra do ponto de vista físico. E nós temos aqui 2 frases aqui para nós temos aqui a questão dos metais, são as armas filosóficas, e nós temos aqui frases para se meditar, né, simbólicas, né? Os filósofos, eles são amantes da mulher, e o Filaleuto, né, que é um alquimista, fala, né, que é um amante da verdade. E a mulher está ligada justamente a Neteru, natureza, Maria, mãe, né, que é o Quema, a terra negra do Egito. Outras divisas da alquimia, né, ora et labora, né, ore e trabalha, né, que é a nossa própria vida, né, no labirinto das experiências sensoriais.
Nós temos sempre uma corrente de dissolver, expandir e coagular. Nós temos a águia branca, o regime branco, né, de expansão, e o leão vermelho, que também está ligado ao nosso próprio sistema sanguíneo circulatório. Essa árvore, então, ela pode ser colocada dentro do corpo humano, e esses números aqui, nós temos as 27 combinações do Logos Uno-Trino. Nós temos também, antes de chegar nos 27, nós temos as 13 esferas. Quando nós pegamos uma esfera, nós podemos colocar 12 esferas de mesmo tamanho, né? 6, né, no mesmo horizonte, 3 em cima, 3 embaixo, que é o vetor de simetria do cubo octaedro. E essas 3 esferas também representam o regime dos 13 meses lunares. São ciclos de absorção de água, Cristo e os 12 apóstolos, né, que esse é um vetor. E finalmente isso se deriva, né, do Logos Uno-Trino, que por sua vez, né, o nome diz, é a unidade que se apresenta como 3 aspectos. Nós temos a fórmula aqui também vitriol. Então aqui nós temos na alquimia, visita o interior da Terra, retificando, invenia significa descobrir arte, o ocultum lapidem, a pedra oculta, e na fórmula setenária também, e a verum medicina, e a medicina verdadeira, a medicina universal. Nós temos aqui também as iniciações maiores. A primeira iniciação aqui é da terra, a segunda aqui é a iniciação do nascimento, depois aqui o batismo de água, está aqui marcado. Depois nós temos o batismo de fogo, a transfiguração. Nós temos a quarta iniciação de rata aqui, a crucificação, e a quinta iniciação aqui, a iniciação do adepto. Aí nós temos a sexta iniciação, que é a iniciação planetária do Kohan, e aqui nós temos a sétima iniciação, que é de Mahakohan, que é também, né, no Manu, Bodhisattva ou Mahakohan, né, que são os 3 departamentos da hierarquia. E com relação da semente morrer para renascer aqui, tem uma frase aqui simbólica importante também, tirada também desse livro do Júlio Evola, Tradição Hermética. A morte é o único meio mediante o qual o espírito pode mudar de forma. A morte filosofal, mors philosophorum, é ativa. Não se trata do corpo que ao desintegrar-se perde a alma, mas sim da alma que, concentrada no seu poder, se desembaraça do corpo. Então esse aspecto aqui solve dessa fórmula oculta. E aqui nós temos em hebraico aqui, a árvore da vida, né? Otz Haim, em hebraico, né? Então aqui também é conhecido, né? Árvore da vida e da morte, árvore do conhecimento do bem e do mal, árvore da ciência, e também na tradição Axis Mundi, né? O eixo do mundo, né? Que é a espinha dorsal, né? Que liga o polo sexual ao polo coronal, né? Então, na tradição também, esse polo, né, aqui inferior é conhecido como inferos, a região inferior, daí que vem o nome inferno, e aqui nós temos, né, no cóccix, né, as 3 vértebras soldadas da espinha, a serpente da Kundalini, né, que ela está enroscada aqui na árvore do conhecimento do bem e do mal, e todos os centros, os chakras, onde a serpente, né, ela se fixa e se expande, né, do céu, que é a origem dessa serpente, efetivamente é uma origem não infernal, a origem dela é celestial. Então aqui de novo, só para lembrarmos, nós temos assim, o aspecto de focar, que é o aspecto da lei do karma, o circular, que é a lei da reencarnação, e o expandir, que é a lei da evolução. Então aqui tem algumas informações complementares, algumas das quais já falei. Então aqui no terceiro aspecto da arte filosófica, nós temos o terceiro logos, que é a inteligência ativa, o terceiro raio, que é o raio da filosofia, na astrologia a cruz mutável, aqui a mandala svástica, a lei do karma. Nós temos aqui a dimensão ontológica do tempo como crono, a serpente da Kundalini, que eu já falei, o aspecto do conhecimento, uma visão com nitidez, a arte sacerdotal aqui uma visão de perspectiva, e a arte real visão com amplitude. Aqui na arte sacerdotal, na astrologia, nós temos a cruz fixa, aqui na arte filosófica aqui nós temos a humanidade como o terceiro centro, a hierarquia como o segundo centro, e o primeiro centro aqui como Shambhala. E na questão da lei dos ciclos, nós temos aqui a própria respiração, ciclos de inspiração, expiração. Nós temos a energia da Kundalini, que é a energia do prana. Nós temos o aspecto, né, daqui do cronos ontológico, né, que é a sucessão dos acontecimentos. O aion, que é a eterna duração,
que é o aspecto do tempo como duração, o self como a mandala de totalidade, que eu marquei aqui, lei dos ciclos. E aqui nós temos a primeira dimensão ontológica do tempo como o kairos, maturação dos resultados, que é o aspecto daqui da frutificação dos resultados, como as iniciações, as virtudes aqui do espírito. Então, na astrologia aqui nós temos a cruz mutável, a cruz fixa e a cruz dos signos cardinais aqui, a humanidade, hierarquia e Shambhala. Nós temos aqui o espírito, a alma solar e aqui a personalidade como terceiro aspecto. E aqui nós temos então a arte real, que é o magistério, né, que são as iniciações maiores, o adeptado. Eu já falei aqui da serpente enroscada na árvore, o primeiro raio, o raio da vontade, que é o aspecto da amplitude, o síntese. E aqui são as diversas perspectivas, né, do conhecimento, o segundo raio, amor, sabedoria. E aqui a visão nítida, que é a visão científica. No aspecto, né, celestial, que é o 5 mais 1 aqui, nós temos, né, os Svabhavat, que é a essência monádica, o Prometeu Libertos, né, que o Prometeu é o próprio Logos planetário, numa escala superior, o Logos solar, e um ser humano com aspecto com a mônada. E que é essa estirpe, ou essa hierarquia que desceu aqui para fazer todo esse jogo da evolução. Então aqui nós já falamos aqui das iniciações, né, do nascimento, aqui tem outras informações, né? Então aqui nós temos os sólidos platônicos, né? Nós temos o cubo relacionado à terra, a água nós temos o icosaedro, o fogo nós temos o tetraedro, no ar nós temos o octaedro e no éter nós temos o dodecaedro. E no espaço nós temos aqui a esfera, né? Que dentro da qual todos esses aspectos são diferenciados. Os frutos nós temos aspectos da serpente também, a brita, o veneno, né, que a serpente, né, com o próprio veneno se faz o néctar da imortalidade. Em outros vídeos a gente já falou aqui sobre a questão do éter como controle, o fogo, aceleração de vibrações, a água, velocidade e fluxo inferior, e o ar aqui, aqui o velocidade e fluxo superior que o ar, e aqui em cima, e o fogo aqui, aceleração. E a Terra aqui como o espaço que nós falamos, né, que é a solução de todos as problematizações aqui na Terra. Aqui nós temos algumas frases aqui complementares, né, da seiva vital, soma, Roma, a emoção fluindo, eu sou a água da vida, quem beber dessa água não terá mais sede, que é a frase do Christos, né, como alma solar. O fogo oculto aqui, né, com a figura do vulcano, né, o fogo oculto dentro da terra, então nascimento, batismo de água, batismo de fogo, a crucificação, o adeptado, iniciação de Corã e Mahacorã. Aqui o Prometeu encadeado e Prometeu liberto. E eu já falei aqui da água, né, circulando por dentro, né, subindo pelos vasos liberianos e descendo pelos vasos linhosos. Aqui o coração nós temos a rosa mística, né, do coração, né, que também nessa a fórmula aqui, Rho. Eu acho que está de bom tamanho isso daqui.